Boa noite, meus queridos companheiros. Olá, Silvano Braga. Boa noite, Valdete. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também para Salete, Márcio e para o Gustavo. Boa noite, Lídia. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana Cristina. Seja bem-vinda também. Boa noite, Glória Quirino. Olá, Dona Luzia e Luísa. Hoje Dona Luzia entrou certinho, né, Dona Luzia? Ontem a senhora foi para uma outra live. Boa noite, Marilza, seja bem-vinda. Boa noite também, Wagner. Espero que esteja muito bem e que você esteja feliz. Boa noite, Antônio Onofre. Olá, Marina Paula, seja bem-vinda. Marquinhos, boa noite, Marquinhos. Espero que você esteja em plena recuperação, né? Nós já falamos um pouquinho hoje. E graças a Deus correu tudo bem a sua cirurgia, que Jesus o abençoe sempre. Boa noite também, Marinha. Boa noite, Claudionor e Eliane. Boa noite, Michele e Gabriel. Boa noite também, Serena Alves. Graças a Deus, tudo sob controle, Valdete. Joana Bandeira, boa noite, seja também muito bem-vinda. Olá, Gisela Goulart, boa noite. Maria Senhora, boa noite. Boa noite também, Rogério Rocha, Oneida Alves, Leopoldina. É sempre um prazer tê-los todos aqui conosco e com essas energias e vibrações espalhando, né, pelo nosso próprio lar, espalhando pelas pessoas que nós amamos, aqueles que nós ainda não amamos o bastante, né? Olá, Silmara Silva, boa noite também, seja muito bem-vinda. Elaine Oliveira, Amanda Lavez, boa noite, Eveline, Roberta e Gavi, Sr. Antônio Pazotto, Andréia e Adriana Dantas, boa noite para vocês. Daniele Diamantino, seja muito bem-vinda, assim como a Adriana Valério. Lourdinha, Camilo, Maria Eduarda, boa noite também para vocês. Boa noite também, que as nossas energias cheguem lá até o seu Salvador e a toda a sua família, né? Principalmente a Jéssica, para que esteja sempre aí ligada à vontade do Criador. Boa noite, Aninha e Adriano Borges, sejam também muito bem-vindos. Com certeza, Wagner, será uma ótima leitura, estudo, porque essa energia e vibração de todos vocês é algo fantástico. Boa noite, Natália, seja muito bem-vinda. Olá, Josi, boa noite, Josi, seja muito bem-vinda. Aliás, seja sempre bem-vinda, Josi. Bom, está na hora já, né, de nós fazermos a nossa prece, para pedirmos a permissão à espiritualidade, para nós iniciarmos mais uma leitura e estudo. Boa noite, Maria Eleusa, boa noite, Anitta e Clarindo, boa noite também, Érica. Valdir Menezes, seja muito bem-vindo. Nós estamos agora para iniciar, através da nossa prece, o nosso pedido, né, ao nosso Mestre amado e querido Jesus, a permissão para mais uma vez relembrarmos os seus ensinamentos e principalmente, né, relembrar os seus ensinamentos e trazendo-os para o dia a dia, trazendo-os para a nossa mente, o nosso coração, para que eles estejam ali sempre mexendo conosco e que nós estejamos sendo incomodados, né, por esses ensinamentos. Boa noite, Lilian, Rosilene, Osmane, Diego, boa noite também, Regina, Assunta, sejam todos bem-vindos, e aqueles que também entrarão na nossa live, entrarão depois ou assistirão em outra oportunidade. Meus queridos companheiros, que nós possamos agora então nesse instante elevar o nosso pensamento para pedirmos ao nosso Mestre amado e querido Jesus a permissão para iniciarmos os estudos, a leitura da noite de hoje. Meus queridos irmãos, meus queridos companheiros, é com o coração repleto de paz, de alegria e de prazer que aqui estamos reunidos nesta família maravilhosa e que talvez alguns de vocês não fazem ideia da energia e da vibração que emana
deste conjunto de corações que resolveram se unir em busca de estudo, em busca de produção de energia e vibração em prol da nossa própria saúde espiritual, da saúde espiritual dos nossos familiares, do nosso lar e da saúde espiritual de toda a humanidade. Jesus e a espiritualidade trabalhou na formação desta família, permitiu que nós nos reuníssemos nesses momentos e principalmente no atual contexto do nosso planeta. E que nós sejamos gratos por esta permissão e por esta oportunidade que nos foi concedida, e que a cada leitura e estudo possamos dar um passo rumo à nossa evolução, através do conhecimento acima de tudo. Que nós possamos nos unir em sentimentos e em emoções, alterando esta aura protetora que nos envolve. E que sejamos, meus queridos companheiros, como diz Francisco de Assis, instrumento da paz do Cristo onde quer que estejamos. Que as nossas preces e orações continuem sendo direcionadas a todos aqueles cujos nomes encontram-se no caderno de intenções aqui, desta nossa família, deste nosso grupo, aos médicos, enfermeiros e todos os funcionários de hospitais e santa casas, para que continuem nessa tarefa, porque a saúde com certeza é a pedra de toque do momento da humanidade, mas que essa saúde, sobretudo física, que encontra-se abalada, que ela nos leve, que ela nos conduza à busca de uma saúde espiritual, para que o nosso planeta, o mais breve possível, se regenere. Que assim seja. Gente, é muito bom, e a vontade de ficar aqui falando, refletindo e buscando lá dentro do coração estas palavras, estas expressões, né? Mas nós temos aqui alguns assuntos, nós temos mais uma história para nós vermos, né? Gostaria, inclusive, aqui de cumprimentar também, né? A dona Luzia até nos lembrou ontem, aniversário do Jair, seu filho, os parabéns a ele. Hoje também aniversário da Dina, né? Parabéns para a Dina, muita paz, alegria e bênçãos, né? Joarino, João, também aí sempre nos acompanhando, leve a ela o nosso abraço. Boa noite também, Maria Souza. Olá, Cecília e Reinaldo. Parabéns para vocês, Cecília e Reinaldo, pelo trabalho que estão fazendo lá no Missionários. Boa noite, seu Luiz Alberto. Boa noite, Maria de Fátima, Fabiana Caldas. Boa noite, Marcileia, Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos. José Ricardo, boa noite. Renato Leite, Valdileia, é um prazer imenso tê-los aqui conosco. Maria das Graças, Cidinha Cerise, Raquel Porfírio, Renata Cristiane, Sônia Vasconcelos, Renata Gomes, Maria Helena Porfírio, Alisson, Josiane. Que todos vocês sejam abençoados, protegidos e amparados e façam parte aqui desta nossa família. Boa noite também, Selma e Dinho. Pois é, Marinha, pedra de toque, realmente muito forte, né? Jossanã, boa noite, seja muito bem-vinda, e a todos os seus compartilhamentos. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém aqui. Boa noite para a Nábia, para a Zuleide, para a Ângela e para o Emanuel. Também sejam todos muito bem-vindos. Gente, continuemos então aqui a nossa leitura e estudo. Olá, Sueli, boa noite. Boa noite também, Sheila e Petronilo, Emerson, Patrícia Vilas Boas, Ercília. E ao Wagner também aqui cumprimentando a Vandíria, Valquíria, Valdete, Vivaldo, Wagner. Orações a todos vocês, gente, a toda a família Pimentel, Portugal, né? Exatamente. Olá, Arlete, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Gente, nós estamos aqui estudando, como eu disse para vocês, adentramos ao último capítulo do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo esses princípios que a doutrina espírita nos apresenta. E nós entramos nesse último capítulo, o capítulo 8 da segunda parte, onde estamos falando sobre as expiações terrestres, ou seja, sabe aqueles espíritos que passaram por alguns problemas e dificuldades aqui no planeta, chegaram lá no plano espiritual e relataram.
Só que eles chegaram lá e relataram depois que a equipe de Kardec identificou esses espíritos aqui. Algumas histórias que chegaram até eles e que de alguma forma os comoveu, chamou a atenção. E Kardec deve ter pensado, lógico, junto com a espiritualidade, esses exemplos desses espíritos vai ser muito interessante. Por quê? Porque se nós estamos hoje no mundo de provas e expiações, nada melhor do que buscar experiências ou exemplo de pessoas que estejam vivendo em provas e expiações, para que eles aproveitem também estes exemplos e principalmente para que eles possam e consigam assimilar a experiência e colocar em prática. Luciene Naves, boa noite Luísa Nalim, Job, boa noite, nosso querido amigo, seja muito bem-vindo. Então, é realmente interessante essa experiência que a própria espiritualidade permite que o codificador nos apresente. Hoje nós vamos falar de um espírito de um israelita. Olá, Daí, seja bem-vinda. O espírito de um israelita, o nome dele até é meio esquisito, mas vocês não se preocupem não. É Zimel Islisgol. Olha só, Zimel Islisgol é o que está exatamente lá no livro Céu e Inferno. Gente, esse israelita, Kardec conseguiu obter exatamente a história dele, porque as pessoas dessa localidade escreveram para Kardec e contaram a sua história. E aí, é claro, Kardec achou muito interessante, viu que poderia exatamente nos auxiliar e trouxe essa sua experiência. E ele já vai iniciar dizendo o seguinte, que ele faleceu em maio de 1865, quando Kardec já estava ali, quase no fim da sua tarefa. O próprio livro Céu e Inferno foi exatamente concluído no ano de 1865. Depois de 68 nós tivemos a Gênese e acabou-se aí a codificação dessas obras básicas. E este espírito desse israelita, ele mendigou por mais de 30 anos. O que nós estávamos estudando ontem, fazendo a nossa leitura e estudo de ontem do Evangelho? Orgulho e humildade. E veja, qual o exemplo que nós estamos tendo hoje? De pessoas que estavam ou que viveram a sua experiência, especificamente esse espírito, como mendigo. Ou seja, mais uma vez nos mostrando a diferença entre o orgulho e a humildade do ponto de vista espiritual. E durante esse período, eles chegaram a fazer um levantamento, gente. Ele ganhou, segundo o codificador, mais de 90 mil rublos. E por curiosidade eu fui pesquisar, o que seria um rublo, ou quanto que seria mais ou menos esses 90 mil rublos. Bom, o dinheiro daquela época para hoje a gente sabe que existe uma desvalorização, não vamos entrar nesse mérito. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje seria mais ou menos em torno de R$6.500 esses 90 mil rublos. Tá? E todas as vezes que ele esmolava, ele utilizava-se exatamente da seguinte expressão: olha, lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Mas a história dele é que é realmente interessante e nós vamos ver. Só que antes, Kardec deixa muito claro, e as pessoas que escreveram para ele relatando essa história também disseram, ele não guardava nenhum centavo para ele. Ele distribuía tudo o que ele ganhava para as pessoas que necessitavam, para os enfermos, que às vezes precisava de um remédio, ele ia lá e comprava. Para as crianças pobres que precisassem de estudar, ele ia lá, pegava o dinheiro e dava. E ele distribuía toda a comida que ganhava com os necessitados. E em algumas vezes ele se privava do próprio alimento para dar para estas pessoas. Olha para vocês verem que coisa interessante. Por isso a gente já começa, olha, quando ele ia pedir, ele não estava pedindo para ele.
A gente falou aqui esses dias para trás, né? É difícil. Eu, particularmente, tenho essa dificuldade, gente, de pedir. Eu tenho dificuldade até de vender uma rifa, se precisar, de vender para alguém, de pedir alguma coisa. A gente sabe o quanto as pessoas estão sobrecarregadas. É difícil para todo mundo. Mas ele estava lá e ele pedia, olha, não se esqueçam dos pobres, dos enfermos, das viúvas. A frase que ele utilizava. No período da noite, segundo a carta que escreveram para Kardec, ele preparava o rapé que ele vendia. Então, não era que ele ficava apenas e tão somente mendigando, ele também estava trabalhando. Pois é, Eveline, será que ela era um espírito iluminado? A gente vai ver um pouquinho dessa sua história, mas com certeza, né, Wagner? Ele estava exatamente trabalhando para combater o orgulho e a vaidade. Ele estava, esse era o objetivo dele. Tanto é que a gente vai ouvir, porque Kardec pergunta e pede para ele relatar as experiências anteriores que ele teve. Boa noite, Joana Camargo. Bom, então, naquela oportunidade ele fazia tudo isso, produzia o seu rapé, vendia, juntava com o dinheiro que tinha, né? Sou Antônio Onofre, Cláudia Fernandes, juntava com o dinheiro que ele tinha, esmolava, pedia e depois distribuía para as pessoas, tá? Tudo bem, Elaí, a gente sabe, internet realmente é algo muito complicado e nesse período e nesse horário, né, muitas pessoas utilizando. Fique em paz. Bom, quando ele desencarnou, gente, eles contam que a maior parte da cidade foi no seu velório. Inclusive, muitos armazéns baixaram as portas em respeito àquele espírito, em respeito a tudo aquilo que ele fazia. Ora, depois de receber uma carta dessa, né? Poxa. Não, Érica, não é que ele vagou por 30 anos. Ele viveu encarnado, mendigando, pedindo esmolas durante 30 anos. Tá? Isso foi antes dele desencarnar. Ele não vagou nesse período. Os 30 anos foi justamente que ele estava mendigando, que ele estava pedindo esmolas dessa sua última encarnação. Ok? Marinha, eu já tenho sim um pouquinho de dificuldade. Bom, gente, e aí depois que Kardec então teve acesso a essa história, aí ele falou o seguinte, olha, lógico que tudo Kardec pedia permissão à espiritualidade, exatamente para saber como a gente está aprendendo no livro dos médiuns, né? Os espíritos muitas das vezes não estão prontos para poder nos atender naqueles momentos que nós evocamos. E aí depois que pediu, pode evocar? Beleza, evocou, ele compareceu. E ele já compareceu, gente, extremamente feliz. Feliz, tranquilo. E ele mesmo dizia, apesar de ter pago um preço muito alto para ele atingir essa felicidade. Vejam, ele pagou um preço alto, né, Gustavo Duarte, boa noite, para atingir essa felicidade, mas ele estava ali agradecido, principalmente pelo interesse daquela equipe na sua história. Ora, como que, dizia ele, né, um pobre espírito de um mendigo pode despertar o interesse em espíritos tão engrandecidos, uma tarefa tão nobre? Mas eu estou aqui e com muito prazer e satisfação eu quero responder às suas perguntas. E aí Kardec vai falar, olha, não, a gente recebeu uma carta aqui, lá de Vilna, na cidade onde você morava, contando toda a sua história, contando aí algumas particularidades, né, da sua existência, e que aquilo, de alguma forma, nos motivou e principalmente nos inspirou a ouvir diretamente de você. A gente agradece a sua disponibilidade e a gente fica muito feliz. E eu gostaria de já começar perguntando, né? Como é a sua posição espiritual? Ó, Kardec já preocupou. Peraí, você diante de uma existência dessa, né? A Eveline ainda colocou aqui, né? Que evolução espiritual. Boa noite, Celeida. Mas Kardec já pergunta, olha, como é que é a sua posição espiritual aí, depois dessas provas da sua última existência?
Primeiramente, ele já falou: olha, eu tenho consciência, tá, da minha própria posição. Ou seja, ele já estava adquirindo aquela humildade. Olha, eu não sou tão assim evoluído do jeito que vocês estão pensando, não, do jeito que as pessoas pensam. Aliás, ele entabulou uma conversa, gente, bem interessante, que eu vou aqui de alguma forma resumir para vocês. Ele falou para o Kardec, falou: olha, você, Kardec, essa equipe que está aqui, e aqueles verdadeiros e sinceros cristãos, vocês sabem que tudo aquilo que eu fiz não foi nada de extraordinário. Tudo aquilo que eu fiz era exatamente o que eu tinha que fazer. Era exatamente o comportamento que as pessoas deveriam ter. Sim, nós vamos ver daqui a pouco, Elaine, ele contando o que aconteceu na existência anterior para ele pedir uma reencarnação desse tipo, tá? Então, ele estava até preocupado. Olha, as pessoas de lá contaram e acharam isso extraordinário, mas vocês sabem que não, que esta é a função e a obrigação de toda criatura humana. Dizia ele ainda: nós vivemos numa sociedade, gente, onde a maioria das pessoas, independentemente da sua crença, elas são, vamos assim dizer, indiferentes com o sofrimento alheio. Nós, segundo ele, sofremos uma pressão moral tão forte pela prática do bem, e a sociedade nossa, totalmente materializada, ela, quando vê alguém que pratica exatamente o bem, ela começa a venerar essas pessoas. Nossa, que ser fantástico, que ser espetacular, que ser diferenciado, que ser iluminado. Por quê? Olha para vocês verem que interessante o comentário dele. Por que ele acha que a sociedade enxerga dessa forma? Porque infelizmente nós temos uma tendência de ver, e principalmente muito mais voltada para o mal e para a indiferença do que para o bem. E quando a gente vê alguém fazendo o bem, aquilo chama a nossa atenção. Então, olha para vocês verem que coisa realmente interessante, não é? Mas isso é fruto do país, de um mundo de provas e expiações. Ah, é? Então vamos lá saber o que aconteceu com ele. Gente, aí vem a história, viu, Elaine? Vem a história dele, ó. Há muitos séculos, e aí ele não fala quantos, ele vivia com o título de rei. Só que é o seguinte, era rei, mas ele falou, era rei ou pelo menos um príncipe soberano. Ele tinha essa ascendência, só que era o seguinte, ele era um senhor absoluto. Todos os seus vassalos, todas as pessoas, todos os seus súditos estavam nas suas mãos. Inclusive os destinos dos seus súditos estavam nas suas mãos. Ele era, segundo ele mesmo disse, um tirano. E tinha um caráter impetuoso, violento. Nossa, a avareza, ele disse que era uma das suas principais características. E também a sensualidade. Sensualidade em que sentido? Exatamente uma sensualidade no sentido de se aproveitar de todas as situações. Por quê? Porque a gente sabe que aqueles que estão numa posição material, numa posição social, ou numa posição hierárquica superior, eles se aproveitam das pessoas. A nossa sociedade materializada ou materialista é assim. Muitas pessoas só conseguem determinados cargos, só conseguem determinados empregos, quando elas conseguem satisfazer de alguma forma aqueles seus superiores. E isso é algo realmente muito delicado. Lógico, nós não estamos em condições de julgar ninguém, quem somos nós? Mas isso é algo comum e natural na sociedade, inclusive de hoje. E ele, naquela época, 1865, ele estava relatando para Kardec que há muitos séculos, ele não falou quantos, ele viveu dessa forma. A gente imagina do que ele era capaz. Só que para vocês terem uma ideia, aí, Elaine, vai uma particularidade que ele colocou aqui na comunicação. Ele dizia o seguinte, ó, ele permitia que as pessoas esmolassem, ele permitia que as pessoas mendigassem. Só que é o seguinte,
uma parte daquilo que elas ganhavam tinha que levar para ele. Então veja, ele explorava até mesmo os mendigos. Você ganhou X, então uma parte você tem que deixar aqui para mim. E inclusive ele impedia os mendigos, ele impedia que eles distribuíssem para os seus amigos para que aumentasse o número de pessoas que mendigassem. Não, você não vai dar para o seu colega que está precisando, você vai colocar que ele vai lá pedir para depois vir e trazer a minha parte. Olha para vocês verem o que ele fez nessa existência como um príncipe soberano ou como rei, como ele mesmo diz, tinha a mesma característica. Só que, e aí a gente vai passar para o outro lado, né? Aí, Érica, que vai entrar agora a parte da erraticidade. Ele diz que quando, lógico, né? Todos nós vamos morrer, isso é uma fatalidade. Quando ele desencarnou e se viu na erraticidade, aí o negócio complicou. Por quê? Porque ele disse que ficou por 3 séculos e meio. Gente, imaginem, 350 anos no mundo espiritual, até que ele conseguisse se arrepender. Vocês fazem uma ideia? Às vezes a gente fala assim, poxa, minha vida está tão difícil, tem uns 10 anos que eu estou sofrendo. O Espírito relata aqui, que por conta do comportamento que ele teve naquela existência, como um príncipe soberano ou como rei, agindo daquela forma, ele gastou 350 anos no mundo espiritual para se arrepender. E somente depois do arrependimento, né, Wagner? A gente fala sempre de arrependimento aqui, o arrependimento que tem que ser sincero, né? Somente depois do arrependimento desses 350 anos é que ele compreendeu que o objetivo da encarnação é diferente. Era totalmente diferente daquilo que ele estava buscando, daquilo que ele tinha feito. E aí, é claro, quando você se arrepende, você vai recebendo as preces das pessoas. Poxa, mas mesmo depois de 350 anos, sim, gente, nós temos espíritos que se interessam por nós. E estes espíritos, eles que se interessam por nós, o tempo para eles é algo indiferente, porque o tempo é uma medida para nós que estamos encarnados, né? Princípio da relatividade, Einstein fala isso para nós, e a gente estudou um pouquinho disso lá no livro A Gênese, no início. O tempo é relativo. Os espíritos que se interessam por ele vão fazer preces, estejam onde estiverem. Elaine, essa questão dos 3 séculos e meio, a gente sabe que, e nós estamos vendo, abrindo só um parênteses aqui para deixar claro aqui para você. Boa noite, Rosângela, seja bem-vindo. Sim, o tempo lá conta-se diferente, né, Ana Cristina, mas foi uma comparação com o tempo nosso aqui, seriam os 350 anos. Elaine, o que acontece? Quando a gente desencarna, e principalmente em situações onde nós não reconhecemos esse mundo espiritual à nossa volta, nós vamos precisar, sobretudo para o entendimento e a compreensão de um arrependimento. E o que acontece? O arrependimento, ele depende muito de cada um. Esse arrependimento, ele pode... Vocês viram nos últimos capítulos que nós estávamos estudando os criminosos arrependidos? Ora, eles não ficaram muito tempo no plano espiritual. Só teve um caso ali que ele demorou um pouco mais. Os outros se arrependeram rapidamente. Então, o arrependimento é exatamente esse marco interruptivo dos sofrimentos, mas o arrependimento sincero. Então, você perguntou, foi porque ele precisou ou porque ele quis? Foi porque ele ainda não estava preparado para o arrependimento, e ele se arrependeu apenas e tão somente, ou seja, ele reconheceu que estava errado apenas e tão somente depois desses 350 anos. Não precisaria? Não precisaria de tudo isso. Só que o arrependimento é algo íntimo, principalmente o arrependimento sincero, verdadeiro.
E aí a gente nunca sabe quando ele vai chegar. Por isso que a gente fala, não deixemos para amanhã o que a gente tem que fazer hoje. Não deixemos para depois a prática do bem. Não deixemos para depois esse reconhecimento da nossa inferioridade, dos nossos vícios e defeitos, porque nós não vamos saber quanto tempo nós precisaremos para atingir esse arrependimento. A gente não sabe. Muitas das vezes nós não nos conhecemos o suficiente. Por isso, não deixe para depois. Utilizemos este prazo agora. Aproveitemos estes exemplos para a gente mudar. É isso que nós precisamos fazer. E esse é um dos objetivos dessas nossas leituras estudo. Ok? Por mais que, vou repetir, por mais que nós não tenhamos tanta certeza, mas eu sei que isso está mexendo com cada um de nós, né, Célia? Boa noite. Isso mexe conosco, mesmo eu não tendo a certeza, mesmo eu não acreditando em tudo isso, eu tenho certeza que está mexendo lá dentro. Se está mexendo, siga o seu próprio coração, siga a sua consciência, e aí você vai descobrir, dentro da lógica, qual que deve ser o comportamento correto e adequado, tá? Então, que isso sirva realmente de lição para todos nós. Mas vamos continuar aqui. Depois, gente, que ele passou por esse processo, que ele chegou a se arrepender. Boa noite, Maria Aparecida Moraes, seja bem-vinda. Que ele chegou exatamente nesse ponto do próprio arrependimento, as preces que foram feitas e direcionadas para ele, ele conseguiu obter força o suficiente para quê? Para pedir para a espiritualidade, olha, nossa, agora eu tive consciência. Provavelmente esses 350 anos, né, Lande, de sofrimento, mexeu tanto com ele, que ele falou, opa, eu não quero saber desse comportamento nunca mais. E aí ele pediu uma prova para que ele pudesse realmente reparar o seu erro do passado. E aí nós podemos abrir um outro parênteses rapidinho. Gente, nós também não sabemos e não reconhecemos a nossa própria força. Muitos pedem provas dessa natureza e não conseguem cumprir. Ele conseguiu, a força dele foi tamanha que ele conseguiu cumprir. Mas todos conseguem? Sabemos que não. Ele, inclusive, deixa claro na sua mensagem, nasceu de pais pobres. Muito cedo ele foi para o orfanato porque a sua mãe morreu e a morte da sua mãe mexeu tanto com ele. E automaticamente a morte da mãe, o pai foi se distanciando e o abandonando. Os irmãos dele, que eram todos mais velhos que ele, não conseguiam perceber essa tristeza que tinha no seu coração. E mesmo assim, logo todos desencarnaram e ele ficou sozinho no mundo. Olha para vocês verem, ele ficou sozinho no mundo e naquele período que ele estava sozinho, ele acabou também sofrendo, e com seu sofrimento ele aprendeu. E de repente ele se viu, ele mesmo fala, ele se viu ali nas ruas, e crianças que também tinham sido abandonadas, que estavam órfãs, passando por essa dificuldade. Ele falou, opa, não vai acontecer, não vou deixar acontecer o que aconteceu comigo. Inclusive tinha 2 sobrinhos dele, filhos de irmãos dele, que estavam naquela situação. Ele falou, não, vem cá que eu vou acolher vocês, eu vou ajudar vocês. Eu não quero que vocês passem aquilo que eu passei. E mesmo assim, esses 2 sobrinhos logo desencarnaram, mas foi o suficiente para poder mexer no coração dele. E aí ele fala, olha, eu começava de vez em quando a ouvir algumas frases vindo na minha mente, frases do tipo, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Ou, jamais faça aos outros o que você não gostaria que vos fosse feito. Então, ele dizia que ele vivia ouvindo essas palavras. E depois ele percebeu que era exatamente os amigos espirituais que estavam lhe dando forças para ele superar. Ele fala, e
lembrando mais um pouquinho, porque Kardec dá uma cutucada, né? Olha, você podia falar um pouquinho mais desse período de sofrimento seu, né? Como vocês falaram aí, desses 350 anos. Ele ainda falou o seguinte: olha, posso até falar, mas vou dizer para vocês, isso mexe muito comigo. Se eu pudesse, eu não falaria, mas eu vou falar porque eu sei que o objetivo de vocês é instrutivo. E ele fala o seguinte: olha, eu fui carrasco dos bons sentimentos, por isso eu fiquei, primeiramente, muito tempo preso ao meu corpo, que entrou em decomposição, e eu acompanhei todo o processo. Até que, quando o meu corpo desapareceu completamente, eu consegui me ver livre. E aí, ele vai para o mundo espiritual. Aí ele falou: eu deixei um sofrimento físico e passei a sofrer um sofrimento moral. Por quê? Porque ele falou que durante um longo tempo, ele foi colocado na presença de todas as suas vítimas. E, periodicamente, ele era levado a rever todos os atos que ele tinha praticado. Todos. E ele fala que, revendo os atos, ele sentia e percebia o sofrimento físico e o sofrimento moral das vítimas. Porque às vezes, gente, nós vemos o sofrimento físico, a gente não consegue sentir o sofrimento moral. Ele falou que não. Lá nesses 350 anos, ele sentia o sofrimento físico e sentia o sofrimento moral. Naide-san, boa noite, seja muito bem-vinda. Pois é, ele conta e relata isso, mas ele falou, isso mexeu muito com ele. E isso tudo durou os 3 séculos e meio, ou seja, o período que ele necessitou para se arrepender. Deixa eu só ver aqui alguns comentários que vocês colocaram. Pois é, mexe com todo mundo, Elaine. Qualquer coisinha, essas histórias mexem sim. Então a gente tem que tirar isso de lição. Todos nós, claro, todos nós sofremos, né? Todos nós temos um passado a expiar e muitas das vezes, né, Wagner, temos até um presente a expiar. Arrependimento, Sr. Antônio, exatamente, nós temos que começar a trabalhar esse arrependimento mais rápido possível, reconhecer essas coisas e principalmente as nossas necessidades. Bom, e aí ele vai aqui fechando a sua comunicação. Com certeza, Claudio, são muito edificantes mesmo essas histórias. Então assim, ele vai fechando essa comunicação dele. Kardec ainda pergunta se a questão de ser israelita é que também teria colocado ele naquela situação. Ele falou que não tinha nada a ver. Tá? Só que, principalmente naquela época, por ser judeu, às vezes até aumentava um pouco mais, né, a sua própria dor, né? Porque não eram todos muito bem aceitos. Isso, gente, foi em 1800, por volta de 1800. Ele desencarnou com 60 anos de idade, mais ou menos. Então, dos últimos 30 anos foi mendigando que ele viveu e era judeu. Então, tinha também, segundo ele, essa questão que ele precisaria expiar. Mas ele não entrou nesse mérito, tá? E aí ele disse que, recebendo esse apoio e toda essa força dos espíritos, ele conseguiu, identificando ali a sua verdadeira família espiritual, podemos assim dizer, ele passou a mendigar, pedia para as pessoas, teve umas dificuldades no início, mas quando a população percebeu que realmente o que ele pedia era para essas outras pessoas, aí a situação dele ficou um pouco mais tranquila e as pessoas contribuíam. E como nós dissemos, lá no seu velório estava lotado de pessoas de toda a cidade. Por quê? Porque reconheceram exatamente a sua bondade. Esta é a sua história. E ele disse, finalizando, que ele continuaria trilhando esta senda e que a consciência dele já estava, vamos assim dizer, num patamar diferente. Ele tinha muita coisa que aprender, ele tinha muito o que fazer, que ele ainda era imperfeito, mas que ele continuaria se dedicando ao bem, porque para ele o bem é a única forma de se alcançar a felicidade. Ele estava se sentindo feliz. Por quê? Porque ele tinha feito o bem. Então, o bem é o caminho da felicidade. É o que eu falo às vezes aqui para nós, né? Experimentem.
Façam o bem, para vocês verem por quanto tempo vocês vão ficar carregando aquela satisfação e aquela emoção gostosa dentro de vocês. Garanto que daqui a 10 anos, quando vocês lembrarem daquela emoção, e aí Augusto Cury fala, né? Nós registramos nas nossas memórias não apenas e tão somente os fatos, mas nós registramos as emoções que esses fatos também provocaram. E eu garanto para vocês, 10 anos para frente, quando vocês lembrarem de um bem que vocês fez, vocês vão sentir aquela emoção. Da mesma forma como acontece com o mal. Então, sigamos esses exemplos, essas histórias maravilhosas. Na próxima semana tem mais uma história, também de uma mendiga, e vamos ver o que ela tem para trazer para nós, para continuar nos auxiliando nesse enriquecimento de conhecimento, de informações e espiritual. Muita paz a todos vocês, gratidão do fundo do coração, que Jesus continue aí sempre do nosso lado e até o nosso próximo encontro.